Quinta-feira, culto no Ministério Restauração da Noiva, culto online. Hoje eu quero falar sobre o nosso verdadeiro problema a respeito do nosso inimigo. A Bíblia diz que o príncipe deste mundo é Satanás. Satanás é o príncipe deste mundo. Quando Jesus ele veio para nos resgatar desse mundo, mas esse mundo Deus fez para nós, Ele fez para Ele e deu para o homem. Mas Satanás ele veio e roubou isso do homem através do engano. O que fez o homem se desviar de Deus foi a desobediência. Por isso, nós vamos ler agora em Efésios capítulo 2. Diz assim: antigamente, por terem desobedecido a Deus, por terem cometido pecados. Olha bem como a palavra, ela mostra aonde é que Satanás passou a ser o príncipe deste mundo. Fala assim: antigamente por terem desobedecido a Deus, e por terem cometido pecado, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. Vou dar um exemplo bem simples para vocês entenderem como é que funciona. Quando Deus, Ele criou todas as coisas, Ele chamou o homem e disse para o homem: sujeitai e dominai. Isso quer dizer que Deus passou a bola, o governo, passou para a responsabilidade do homem governar a terra. E Deus disse para o homem que era para ele plantar, colher, prosperar, dominar, sujeitar, para poder fazer o que ele quisesse, mas ele passava a ser responsável. Aí Satanás, quando ele veio e fez o homem desobedecer, ele lançou a sentença da condenação. Como é que Satanás passou a ser o príncipe deste mundo? O meio para que ele possa tomar posse deste mundo é o homem. E Deus também, o meio para que Deus possa voltar a tomar posse deste mundo é o homem. Só que nem todos os homens vão ser salvos. E por causa de todos os homens não serem salvos, toda a natureza, tudo que Deus criou está julgado, está condenado à destruição. Quando Jesus ele veio para que ele pudesse tomar de volta, Jesus precisou se fazer homem. Então a Bíblia fala assim que no princípio ele era o verbo era Deus, e ele estava com Deus e tudo foi feito por meio dele, para ele foram feitas todas as coisas. Versículo 14: e o verbo se fez um ser humano e habitou entre nós. E a Bíblia diz que todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne, ele não procede de Deus. Por quê? Porque Jesus, a palavra carne é natureza humana. Jesus se fez homem. Por que era necessário que Deus se fizesse um homem? Porque a palavra de Deus, ela foi dita assim para o homem: sujeitar e dominar. Então Deus deu o governo da terra para o homem. Então Deus, para tomar posse do governo dessa terra, Deus teve que se fazer homem. Mas para que Deus não retirasse a autoridade do homem já criado, que ele não poderia fazer isso, então ele veio para salvar quem escolhe ele. Se a pessoa decidir por Jesus, ela pode ser salva. Aí, se a pessoa não tiver uma posição de fé, aí que entra a fé. Eu escolho Jesus, logo eu sou salvo. Eu não escolho, eu estou condenado. E por causa desses condenados, a terra também está condenada.
A Bíblia diz que o Senhor Deus fez desaparecer diante dele todo o céu e toda a terra, todo o universo, ele consumiu. E ele chamou à existência novo céu e nova terra. Por quê? Porque o próprio universo está contaminado, está sujeito, está julgado, está sentenciado à total destruição por causa da desobediência e do pecado. Então, o que acontece com o homem? O homem, ele tem por natureza, ele está contaminado. Mas olha como diz essa palavra aqui, versículo 3. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Glória a Deus. Querido Deus, eu quero que o Senhor abençoe a pessoa que está me ouvindo agora. Porque nós precisamos, Papai do céu, ter conhecimento da nossa real situação, do nosso real problema, para que nós possamos, Pai, então te buscar, Deus, com sabedoria, com entendimento, com compreensão, e dando também, Pai, o verdadeiro valor e importância àquilo que eu sei que é fundamental para que o Senhor possa nos salvar e nos livrar do teu juízo que já está destinado para a nossa vida. Amado, eu quero que você entenda uma coisa. A Bíblia diz que nós estamos não lutando contra a carne e contra a sangue, mas contra os principados e potestade deste mundo. Principado e potestade é porque existe um governo. A Bíblia diz assim, que todos nós éramos anteriormente cegos, e fala assim, o Deus desse século cegou o entendimento deles para que eles, vendo, não enxerguem, ouvindo, não escutem. Então, olha bem, o que Satanás fez? Ele criou em nós uma plataforma, eu digo assim, uma natureza, ao qual, quando você ouve a palavra de Deus, quando você vê Deus agindo, você não entenda. Por quê? Porque você interpreta tudo de acordo com seus pensamentos, com o seu entendimento. Então, como é que nós voltamos a Deus? Como nós estamos em trevas, estamos surdos, cegos e nus, nós voltamos para Jesus. E Jesus diz assim, eu sou a luz desse mundo. Satanás é as trevas. O que quer dizer trevas? Não é um escuro. É que Jesus, ele é a verdade. E o Satanás, ele é a mentira. Então, quando eu enxergo a verdade, eu posso andar na verdade. Quando eu enxergo a luz, eu vou andar vendo. Agora, preste bem atenção. Jesus, ele quer nos libertar, é de nós mesmos. Satanás, é muito fácil você tirar demônio de uma pessoa. O difícil é tirar aquele das obras do demônio que ele construiu no coração da pessoa. E quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós passamos a obedecer. Olha bem, o homem desvia de Deus e vai se desviando, se afastando de Deus através da desobediência. Isso não quer dizer que ele é ruim, que ele é mau. Ele desobedece por falta de conhecimento. Vamos dar um exemplo. O cara se converte, mas ele não conhece a Bíblia. E ele começa a interpretar que ser bonzinho, ser isso, ser aquilo, vai agradar a Deus. E ele começa a fazer o melhor dele. Mas ele não conhece a palavra. Então, ele ainda está andando em trevas. Agora, na hora que ele começa a ver o entendimento de como é que você ama a Deus, adora a Deus, e o que Deus gosta, e começa a ler a palavra, começa a buscar entendimento. E você mesmo não entendendo, porque você está em trevas, você obedece. Na hora que você obedece, você está andando na luz.
Aí depois que você está andando na luz, você começa a enxergar o porquê das coisas. E quando você começa a entender o porquê, você começa a ter sabedoria de Deus na tua vida. Mas até nós não usarmos a fé e obedecermos como criança, nós não podemos ter entendimento. Então, um dos maiores segredos, querido, é arrepender-se. Toda pessoa que arrepende, ela é humilde. Ela sempre está disposta. Humildade não é ficar falando sim para tudo, aquela cara de coitadinho. Humildade é assim, é você ser valente, mas sempre disposto a melhorar, a aprender, a admitir que está errado. Você conhece, querido, a pessoa que ela não quer mudar porque ela sempre está dando uma desculpa, ela quer esquivinhar de quando alguém está chamando a atenção. Deus levantou na nossa vida pastores, levantou professores, pais e mães, amigos que têm testemunho. A Bíblia fala, querido, que é para você julgar um líder ou alguém que você deve buscar conselho, ou alguém que você deve se espelhar, alguém que tem fruto. Eu vou te contar o que é fruto. Fruto é história, resultado. Se uma pessoa tem história e tem resultado, naquilo que ele tem, história e resultado, nós devemos buscar dele conselho, procurar saber como aquela pessoa vive, pensa e ser seguidor dele. Às vezes a pessoa é boa só em uma coisa, às vezes ela nem crente é, mas ela é boa em alguma coisa que você precisa mudar na tua vida. E você, querido, precisa ter humildade para poder sempre estar buscando mudança. Mas se você não estiver na plataforma de Deus, sem estar transformado, sempre você vai buscar conselho, mudança, para aprender, para continuar andando na plataforma errada. Tem pessoas que estudam a Bíblia igual advogado estuda as leis. Eles estudam a jurisdição, estudam a lei para quê? Para burlar. E tem pessoas que estudam a palavra, se formam em teologia e tudo mais, tudo porque ele achando que ele sendo sábio, ele está com direitos, que ele está bem, que Deus vai se agradar dele. Não, querido, que Deus se agrada é um coração humilde. Uma coisa que você tem que sempre aprender, diante de Deus não tem sábio, diante de Deus não tem forte. Diante de Deus não tem como você ter orgulho, porque a Bíblia diz que a sabedoria do homem para Deus é loucura. Deus ri dos seus inimigos, Deus zomba deles. Dizia o meu amigo, né? Quando alguém ficava dando uma de bom de forte, ele falava assim: cara, o Mike Tyson, no seu maior auge, na sua maior força, se desse uma dor de barriga nele, qualquer criança derrotaria ele. Então, mesma coisa, querido, eu te digo, para Deus não tem forte, não tem. Se você mostrar que você é sábio para Deus, você sempre vai dizer para Deus que você quer conhecer Ele mais, que você precisa de sabedoria. Se você for forte diante de Deus, você sempre vai estar se colocando como um fraco, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Não existe rico diante de Deus, porque para Deus humilhar um rico, basta isso aqui. O cara morre, não leva nada, pronto, já está humilhado. Rico para com Deus é aquela pessoa que ajunta tesouro lá no céu. E a Bíblia diz lá em Jeremias assim, né? Não se orgulhe o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, mas se alguém se orgulhar, orgulhe-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou Deus e que faço justiça na terra. Então, quando nós nos voltamos à obediência a Deus, não é para você ser bobinho de pastor, para você ser um carola, um religioso fanático, não. Você se volta a Deus com aliança, com propósito. Deus, eu vou obedecer sem entender porque eu quero te conhecer.
quando vem o conhecimento, você começa a ter ânimo, você começa a ter o teu porquê edificar. Igual o diabo, ele construiu uma plataforma de entendimento, de pensamento, e cegou o entendimento das pessoas, para que eles andassem só na interpretação de valores desse mundo. Assim, nós obedecendo a Deus, o que mais o Senhor quer é criar uma plataforma ao qual você vai interpretar tudo de acordo com o plano e o propósito do Senhor. Se você quiser sabedoria no seu trabalho, procura buscar sabedoria para entender qual é o propósito do teu patrão, porque você é contratado para ajudar ele. Se você não consegue entender o que o teu patrão está falando, é porque tem algo errado na tua vida. Assim também, quando nós vamos a Deus, nós procuramos saber o que Deus quer da nossa vida. E se eu não consigo compreender o caminho de Deus, é porque tem algo na minha vida ainda que Satanás está cegando o meu entendimento para que eu não tenha a luz de Cristo brilhando em minha vida. E tenho certeza que isto é orgulho, obstinação de querer andar na plataforma do teu orgulho, que é você interpreta as coisas do jeito que você ouve, e daí você começa a praticar. Isso vai dar errado. Eu não estou falando isso de acordo com alguma particularidade, mas eu tenho visto isso em cada particularidade. No meu trabalho, na igreja, na sociedade, na rua. Cada um líder lida diferente. Se é meu filho, eu bato em cima, porque eu tenho essa autonomia, essa autoridade, para tratar a plataforma dele, a maneira, da onde ele tira a interpretação do que ele ouve e do que ele tem razão de viver. Se é um membro da igreja, se ele é mais longo, mais retirado, eu tenho que ir com certo cuidado, porque eu não posso perder a alma. Mas se é um líder chegado, também eu tenho que chegar junto. Por quê? Porque aquele líder ele está comigo para um propósito, e se ele não entender o propósito, ele ajudando vai atrapalhar. Assim, querido, se você não entender isso no seu trabalho, se você não entender isso na tua família, se você não entender isso na tua igreja, o pior não é isso. O pior é que você não entendeu nada de Deus ainda. E aí a tua vida vai ficar travada. E você vai ficar tendo as promessas de Deus e elas não vão poder se cumprir. Porque o príncipe deste mundo está travando a tua vida através do orgulho ao qual cega o entendimento. Quando nós vamos nos achegar a Jesus, para nós termos Jesus mesmo, nós temos que admitir que tudo que nós fazemos está sobre os valores deste mundo. E eu estou buscando agora o valor do céu, o valor do reino de Deus. Jesus disse assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E o reino é governo, o reino é maneiras, o reino é o jeito que se faz as coisas, as leis, os objetivos. Isso é reino. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. A justiça por quê? Porque tem que ser feito tudo de modo justo aos olhos do reino. O reino de Deus e a justiça do reino de Deus. Aí ele diz assim: e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Também, Jesus disse assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. A palavra santificado, querido, significa dedicado, respeitado, separado. Então nós não podemos misturar Deus com nossos problemas, com a nossa vida. Nós devemos nos humilhar diante de Deus, é isso que a palavra está querendo dizer, nos humilhar. Pai, o Senhor é santo, é poderoso, é digno de toda a glória e de todo louvor. O teu amor transcende todas as coisas. Perdoa os meus pecados.
eu sou um simples ser mortal, eu preciso da tua misericórdia. Pai, em nome de Jesus, venha a nós a tua maneira, ao teu jeito, tuas leis, impõe, Senhor, tua justiça. Quer dizer, eu separo Deus, eu coloco Ele no seu lugar de trono, na sua glória, protegido de todo e qualquer tipo de contaminação ao qual eu estou envolvido, para depois eu ter o socorro de alguém que está acima e além de tudo isso que nós vivemos. E o que Deus fez? Ele precisava resolver, porque o mundo passou a ser de Satanás, o príncipe desse mundo. Porém, o mundo passou a ser de Satanás, roubado do direito do homem. E o homem foi condenado à morte. Morte espiritual e depois morte eterna. A morte espiritual, querido, Jesus veio e pagou o preço para que você não seja mais morto espiritualmente. Aí quando você crê em Jesus como Senhor e Salvador, você recebe João 1:11. Você recebe o poder de Deus para ser feito filho de Deus. Agora olha bem, filho de peixe é peixinho. Então você começa a fazer tudo dentro da plataforma, dentro do entendimento, dentro do pensamento de Cristo, de Jesus. Porque Jesus é o Filho de Deus que se fez homem e habitou entre nós. Para terminar, você lê lá em Mateus 28:8, lá diz assim: é-me dado todo o poder, no céu e na terra, ide fazei discípulos em todas as nações. Olha bem, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Como que Jesus tomou esse poder? O salário do pecado é a morte. O homem passou esse mundo para Satanás. Jesus veio e pagou o preço do pecado do homem. Com seu sangue ele comprou para si, está lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 9. E eles cantavam nova canção: tu és digno de pegar o livro e de quebrar os selos, pois foste morto na cruz. Por meio da tua morte compraste para Deus pessoas de todas as tribos, línguas, nações e raças. Esse é o nosso Jesus. Ele comprou para quê? Para saquear do diabo. Como o mundo, não é todo mundo que vai converter, o mundo ainda vai sofrer a penalidade. O universo vai sofrer a penalidade. Porque não é todo mundo que vai converter. Mas aqueles que se convertem e passam para Jesus, aí ele passa a ser luz desse mundo. Jesus é a luz do mundo. Jesus em nós obedecendo a Jesus, nós passamos a ser luz do mundo. E o mundo que estava em trevas, ele pode ver uma grande luz através de nós. E as pessoas vêm para Jesus e têm o nome escrito no livro da vida e começam a servir a Deus e começam a fazer parte do reino de Deus. E aí, querido, como a sentença vai vir para esse mundo, Jesus logo voltará. E ele vai tirar esses que ele comprou e que servem ele de dia e de noite e que não negam ele de jeito nenhum. Quer um conselho? Entrega a tua vida para Jesus. Senão você está condenado a sofrer o juízo de Deus e ele está já sendo executado, mas ainda nem começou a grande tribulação, porque na grande tribulação eu creio que a igreja do Senhor vai ser arrebatada. Que você possa entregar a tua vida para Jesus e ser um pequeno Cristo aqui na terra, ou um Cristo vivo aqui na terra mesmo, cheio do Espírito Santo, para ser a luz, para trazer outras pessoas para Jesus. O mundo
jaz no maligno. Quem tem esperança nesse mundo está em trevas. Quem quer edificar sua vida nesse mundo não entendeu nada, está em trevas. Aceita Jesus. Vem para o ministério Restauração da Noiva. Vamos junto pegar firme com Jesus e vamos curar os enfermos, libertar os cativos, ressuscitar os mortos, chamar à existência as coisas que nós não vemos, pregar o evangelho, saquear o inferno, expulsar demônio. Vem para cá, querido, e vamos pegar firme, e vamos adorar a Deus, vamos ser cheios do Espírito Santo, vamos buscar o que o Senhor tem para cada um de nós, e vamos ser luz do mundo e sal da terra, vamos ser aquilo que o Senhor espera de nós, e na hora que o Senhor vier, ou na hora que nós partirmos, nós vamos ser felizes para sempre. Todo o poder da ressurreição está à disposição para quem quiser Jesus. Todo o poder da ressurreição, todo o poder que rege o universo, que chamou a terra à criação, está em Jesus. E é isso que deve ser a razão do nosso viver. Essa é a nossa riqueza, é estar cheio da presença de Jesus na nossa vida. O mesmo poder que trouxe o homem à existência e o universo à existência. Entrega a tua vida para Jesus, e esse poder vai fazer você ser filho dele, filho da luz, filho de Jesus, filho do Senhor Deus Todo-Poderoso, daquele que tudo pode, e Ele tem poder, Ele tem força, Ele tem glória. Querido, você pode dizer assim: show daqui enfermidade, show depressão, show miséria, e todo dia que você tomar uma atitude forte, levantar, querido, e cada dia você fazer o melhor para agradar Jesus. Busca Jesus. É impossível buscar Jesus sem oração, sem leitura da palavra, conhecimento da palavra, e sem frequentar uma igreja. É impossível. Por isso eu te chamo, como forma de você dizer que você aceitou Jesus de verdade. Você vai vir para uma igreja. Eu convido você para vir no nosso ministério, mas se você não puder, vai numa igreja. Pede para o pastor te batizar imediatamente e fala assim: de agora em diante, conta comigo. E esse líder vai, querido, começar a colocar serviço nas tuas mãos. E você vai começar a ter uma razão agora para viver. E toda vez que o diabo olhar para você, querido, ele vai saber, pelos anjos que andam com você, que você tem um dono. E aí o mal se afasta. E Deus, o Deus Pai Todo-Poderoso, de acordo com a tua atitude, Ele vai mandar anjos e vai te dar capacidade para você fazer aquilo que você se dispor. Na hora você vai se sentir perdido, pode passar vergonha, pode não conseguir, mas continua fazendo para você ver. Você é revestido de poder, de autoridade e de unção para fazer aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Começa frequentando uma igreja, seja batizado e confesse para todo mundo que você agora pertence àquela igreja e que você é de Jesus, e pronto, e acabou. O Senhor abençoe tua noite, que hoje seja uma noite maravilhosa, você durma bem, em nome de Jesus. Domingo nós teremos culto presencial, glória a Deus. Quão bom é que os irmãos vivam em união. Quando nós vemos no culto, que dá uma bênção especial, venha com alegria, venha com prazer, venha com força. Eu estou sentindo muito forte o Espírito Santo aqui. Venha domingo. Você que tem curiosidade de vir, né? Venha domingo. Às vezes tem uma pessoa que ele mora a mais de 100 quilômetros daqui. Deus está me mostrando isso. E ele está falando assim: eu vou lá, eu tenho que ir lá. Não é coisa da tua cabeça, é o Espírito Santo falando: vai lá, vem e conta o testemunho que Deus mandou você vir aqui. Domingo nós vamos ver maravilhas nesse lugar, porque nós vamos adorar a Deus muito, em nome de Jesus. Amém.